Você já viu alguém da sua idade quebrar o braço só de levantar a panela do fogão? Ou tropeçar no tapete da sala e ficar 3 meses no hospital? Eu vi. Mais vezes do que gostaria de lembrar. E sabe o que descobri depois de 30 anos cuidando de gente como você? Na maioria das vezes, não era só azar. Era o esqueleto pedindo socorro há anos, em silêncio. Hoje vou te contar sobre algo que pode mudar isso. Uma fruta que você provavelmente já comeu, mas ninguém te explicou direito como ela pode ser a diferença entre envelhecer com força ou envelhecer com medo. Depois dos 60, o que te protege pode também te machucar. Depende da hora, depende da dose. Mas essa fruta, essa é diferente. Ela não só fortalece seus ossos por dentro, ela faz isso de um jeito que seu corpo reconhece, aceita e agradece. Não é remédio, não é suplemento caro, é comida de verdade que seus avós já conheciam, mas que o mundo moderno fez você esquecer. Se você tem medo de cair, de quebrar alguma coisa, de perder a independência que tanto lutou para conquistar, se você sente que seus ossos não são mais os mesmos de antes, fica aqui comigo pelos próximos minutos, porque o que vou te mostrar pode ser exatamente o que você estava procurando, sem nem saber. Seu corpo avisa, mas pouca gente escuta. Hoje você vai aprender a ouvir. Vamos falar claro. Osteoporose. Essa palavra que todo mundo conhece, mas que poucos entendem de verdade. Seus ossos vão ficando porosos, frágeis, como uma esponja, velha que perdeu a consistência. Isso não é normal, só virou comum. A indústria quer que você acredite que é coisa da idade, que não tem jeito, que você precisa se conformar e tomar remédio pelo resto da vida. Mentira. O corpo não fala com palavras. Ele sussurra com sinais. Aquela dorzinha no quadril que você ignora. A sensação de que suas pernas estão mais fracas. A dificuldade para abrir um vidro de conserva. Não é frescura. Não é drama. É seu esqueleto tentando te avisar que precisa de ajuda. E a ajuda pode estar mais perto do que você imagina. Na sua fruteira. Na feira da esquina. No que seus bisavós comiam sem pensar 2 vezes. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se inscreve aqui embaixo. A gente fala a verdade, sem enrolação, sem interesses por trás. Só um médico que já viu muita gente sofrer e que descobriu que às vezes a solução está bem na nossa frente. Ninguém te explicou do jeito certo. Mas hoje, isso muda. Deixa eu te contar o que eu vejo todo dia no consultório. Gente que toma cálcio religiosamente, mas continua com os ossos fracos. Gente que faz caminhada, que se cuida, que toma sol, e ainda assim quebra a costela só de tossir forte. Por quê? Porque tem um erro escondido na rotina. É como varrer a poeira para debaixo do tapete. A gente não vê, mas um dia ela sufoca. O erro não está só no que você come, está no que você deixa de comer. Está naquela fruta que você passou a evitar porque tem muito açúcar. Está na pressa da vida moderna, que fez você trocar comida de verdade por pílulas e suplementos. Tá na crença de que natural não funciona e só remédio resolve. Seus ossos precisam de muito mais que cálcio. Eles precisam de boro, de magnésio, de vitamina K, de coisas que a natureza já botou tudo junto, no lugar certo, na dose certa. Mas a indústria preferiu separar tudo, vender em caixinhas e te convencer que você precisa de 20 produtos diferentes. O que parece costume pode ser o que está te adoecendo, e a salvação pode estar no que você parou de fazer, não no que começou a tomar. Vou te explicar uma coisa que ninguém conta. Se seus ossos fossem uma casa, o cálcio seria só os tijolos. Mas de que adianta tijolo sem cimento? Sem as ferramentas certas para construir? Sem alguém que saiba como encaixar tudo? A ameixa seca é essa ferramenta completa. Ela tem boro, um mineral que poucos conhecem, mas que é essencial para seus ossos absorverem o cálcio direito. Tem vitamina K, que direciona o cálcio para o lugar certo. Os ossos, não para as artérias onde ele vira problema. Tem potássio, que impede que você perca cálcio pela urina. Tem compostos que reduzem a inflamação crônica, essa que corrói seus ossos por dentro, em silêncio. É como ter um time completo trabalhando junto, em vez de um jogador sozinho tentando ganhar o jogo. A ciência já provou isso. Mulheres que comem ameixa seca têm ossos mais densos,
mais resistentes. Não é milagre, é biologia pura. Mas aqui vem a parte que a indústria não quer que você saiba. Depois dos 60, o que te protege pode também te machucar. Depende da hora, depende da dose. A ameixa seca tem açúcar natural, sim, e isso assusta muita gente. Mas esse açúcar vem acompanhado de fibras, de antioxidantes, de tudo que seu corpo precisa para processar ele direito. Não é como o açúcar refinado, que entra como uma bomba no seu sangue. É como a diferença entre acender uma fogueira com álcool ou com lenha seca. Os dois queimam, mas um destrói, o outro aquece. A ameixa seca é a lenha. Te dá energia, nutre seus ossos e ainda protege do que pode te machucar. Talvez ninguém tenha tido coragem de te dizer isso antes. Você não precisa ter medo da comida de verdade. Precisa ter medo do que tiraram dela. Seu corpo está tentando te avisar há meses, talvez anos, mas você aprendeu a ignorar, né? Aquela dor nas costas que você atribui à má postura, a dificuldade para subir escada que você culpa o sedentarismo, o cansaço que bate do nada e que você joga na conta do estresse. Antes de gritar, o corpo sussurra. Só quem escuta consegue perceber. E o sussurro dos seus ossos é bem específico. Dor que aparece de manhã e melhora com o movimento. Sensação de fraqueza nas mãos, dificuldade para segurar coisas pesadas. Pequenos esquecimentos que todo mundo diz ser normal da idade, mas que podem ser falta de nutrientes no cérebro. Mudança na postura, aquela sensação de que você encolheu um pouco. Unhas fracas, cabelo sem brilho, porque ossos, unhas e cabelo precisam dos mesmos nutrientes. Cicatrização lenta de qualquer ferida pequena. Isso não é destino, não é loteria genética. É deficiência nutricional disfarçada de envelhecimento. Seu corpo avisa, mas pouca gente escuta. A diferença entre quem envelhece com saúde e quem envelhece com medo. Muitas vezes está em prestar atenção nesses sinais e agir antes que eles virem grito, antes que virem fratura, antes que virem dependência. A ameixa seca pode parecer coisa pequena, bobagem, mas é justamente nessas bobagens que mora a diferença entre um envelhecimento ativo ou um envelhecimento com medo de viver. Deixa eu te contar sobre a Dona Francisca, 78 anos, de Pouso Alegre, Minas Gerais. Chegou no meu consultório meio envergonhada, sendo praticamente carregada pela filha. Doutor, ela não quer mais sair de casa. Tem medo de cair. Francisca tinha quebrado o punho 6 meses antes. Coisa simples. Escorregou no banheiro. Mas a partir dali, virou prisioneira do próprio medo. Parou de ir na igreja. Parou de visitar as amigas. Parou de fazer as coisas que davam sentido para a vida dela. Quando perguntei sobre a alimentação, ela suspirou. Ah, doutor, eu só como o que não faz mal. Nada de açúcar, nada de fruta muito doce. Só salada, peixe grelhado e os remédios que o outro médico passou. 3 tipos de cálcio, vitamina D, suplemento isso, suplemento aquilo. E mesmo assim, os exames mostravam ossos cada vez mais frágeis. Aí eu perguntei, e a ameixa seca? A senhora já comeu? Os olhos dela brilharam. Nossa, doutor, minha mãe fazia uma calda de ameixa que era uma delícia, mas parei de comer porque dizem que tem muito açúcar. Foi aí que eu expliquei para ela o que vou te explicar agora. Comecei devagar. 3 ameixas secas todo dia de manhã, junto com um copo de água. Depois de 2 semanas, ela ligou no consultório. Doutor, pode ser impressão, mas eu tô sentindo minhas pernas mais firmes. Não era impressão. 3 meses depois, Francisca voltou andando, sozinha no consultório, sorrindo, contando que havia voltado para a igreja que estava ajudando a organizar a quermesse. Sabe o que mais me impressiona, doutor? É que eu não mudei quase nada na minha vida. Só voltei a comer uma coisa que eu já gostava. Os exames confirmaram. Densidade óssea melhor, marcadores de inflamação menores. Não é culpa sua, mas pode ser sua chance de mudar. Francisca não precisou virar a vida de cabeça para baixo. Ela só precisou voltar a escutar o que o corpo dela estava pedindo há tanto tempo. A natureza já tinha a resposta. Ela só precisava lembrar de usar. Sabe por que a história da Dona Francisca mexe tanto com a gente? Porque ela podia ser sua mãe, sua vizinha, você mesmo daqui a alguns anos.
A verdade que ninguém quer que você saiba é simples. Era assim que faziam antes. Mas o mundo mudou. Seus avós comiam ameixa seca, figo, tâmara, sem neurose, sem medo, sem ficar contando açúcar, e tinham ossos fortes até morrer de velho. A diferença não era genética, era cultural. Eles confiavam na comida de verdade. Nós aprendemos a ter medo dela. Eles comiam variedade. Nós comemos suplementos. Eles escutavam o corpo. Nós escutamos o marketing. Não é sua culpa ter acreditado que natural não funciona. Te ensinaram isso. Te convenceram de que você precisa de química para resolver problemas que a natureza resolve há milênios. Mas hoje você tem escolha. Pode continuar gastando dinheiro em remédios que só tratam sintoma, ou pode voltar ao básico, ao que realmente nutre, ao que seus ossos estão implorando há anos. Depois dos 60, o que te protege pode também te machucar. Depende da hora, depende da dose. Mas a ameixa seca, essa não machuca, essa cura por dentro. Talvez seja a hora de confiar no que sempre funcionou. Agora vou te contar os erros que vejo todo dia e que podem estar sabotando seus ossos sem você perceber. Erro 1. Tomar cálcio longe da comida. Você toma aquele comprimido gigante de cálcio de estômago vazio, achando que vai direto para os ossos. Mentira. Sem outros nutrientes para ajudar na absorção, a maior parte sai pela urina e ainda pode formar pedra no rim. Erro 2. Cortar toda a fruta por causa do açúcar. Diabetes é sério, sim, mas uma pessoa com diabetes pode comer ameixa seca, com moderação junto com outros alimentos. O problema não é o açúcar da fruta, é o açúcar sem fibra, sem nutrientes que vira veneno. Erro 3. Confiar só em suplementos sintéticos. Vitamina K sintética não é igual à vitamina K da comida. Magnésio de farmácia pode dar diarreia. Magnésio da fruta, não. Seu corpo reconhece o que vem da natureza e rejeita o que é artificial demais. Erro 4. Não beber água suficiente. Você come a ameixa seca, mas não bebe água. Aí fica constipado e culpa a fruta. A ameixa precisa da água para hidratar, para carregar os nutrientes, para funcionar direito. O erro não está só no prato. Ele mora na rotina que a gente nunca questiona. Na pressa de resolver tudo com pílula. Na desconfiança da comida que nossos avós comiam sem problema. No medo de açúcar que virou fobia de fruta. Seus ossos não precisam de química complicada. Eles precisam do que sempre precisaram. Minerais de verdade, vitaminas que funcionam em conjunto, compostos que a natureza já testou por milhões de anos. A ameixa seca tem tudo isso. E mais, ela tem o tempo da natureza, a sabedoria de gerações, o gosto de quem se cuida com carinho. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser inteligente. Vou te ensinar exatamente como usar a ameixa seca para fortalecer seus ossos. Não é complicado. Não precisa mudar sua vida inteira. Manhã, 7 Rs às 9 Rs. 3 ameixas secas. Plus 1 copo de água morna. Pode ser junto com seu café da manhã normal. Pode ser meia hora antes. O importante é criar o hábito. Todo dia, no mesmo horário. Por que de manhã? Porque seu corpo está zerado da noite, pronto para absorver nutrientes direito. Meio da manhã, 10 horas. Se você sentir fome, mais 2 ameixas secas. Mas com água, sempre. A água ajuda a ameixa a inchar. No seu estômago, te deixa satisfeito mais tempo e ainda carrega os minerais para o sangue. Almoço. Come normal, mas evita refrigerante. O ácido fosfórico do refrigerante rouba cálcio dos seus ossos. Se quer beber alguma coisa, água com limão. O limão ajuda a absorver o ferro que também fortalece os ossos. Tarde. 15 Rs às 16 horas. Mais 2 ameixas secas se sentir vontade de doce. É muito melhor que bala, chocolate ou biscoito. Mata a vontade de açúcar e ainda nutre. Noite. Para por aqui. Ameixa seca tem açúcar natural. E à noite você não precisa de energia extra. Total, 5 a 7 ameixas secas por dia. Parece pouco? É o suficiente para fazer diferença sem sobrecarregar seu organismo. Dicas. Extras. Compre ameixa seca sem açúcar adicionado. Leia o rótulo. Guarde em pote de vidro na geladeira. Dura meses.
Se estiver muito dura, deixe de molho na água por 10 minutos antes de comer. Se você tem diabetes, converse com seu médico. Mas na maioria dos casos, pode comer sim, nessa quantidade. O segredo: consistência. Não adianta comer 20 ameixas um dia e ficar 2 semanas sem. Seus ossos precisam de nutrição constante, como uma planta que você rega todo dia. Você não precisa mudar tudo. Precisa começar pelo que toca a sua vida de verdade. E isso aqui toca. Porque é simples. Porque é gostoso. Porque funciona. Depois dos 60, o que te protege pode também te machucar. Depende da hora. Depende da dose. A ameixa seca, na dose certa, na hora certa, só protege. É como ter um seguro de vida, que você come todo dia, com prazer. Agora vou quebrar algumas crenças que podem estar te impedindo de cuidar direito dos seus ossos. Crença 1. Fruta seca é só açúcar concentrado. Não é. Fruta seca tem fibra, minerais, antioxidantes. O açúcar vem acompanhado de tudo que seu corpo precisa para processá-lo direito. Refrigerante é açúcar concentrado. Ameixa seca é nutrição concentrada. Crença 2. Depois dos 60, não adianta mais cuidar dos ossos. Mentira cruel. Seus ossos se renovam até o dia que você morre. Pode ser mais devagar, mas ainda funciona. A Dona Francisca melhorou aos 78 anos. Você pode melhorar na idade que tiver. Crença 3. Natural não tem base científica. Pelo contrário, a ameixa seca tem mais estudos sobre saúde óssea que muitos suplementos caros por aí. A diferença é que não dá para patentear uma fruta. Por isso não tem marketing milionário. Crença 4. Se fosse bom, meu médico teria falado. Seu médico aprendeu a medicina do remédio, não a medicina da comida. Não é culpa dele. É como o sistema foi montado. Crença 5. Preciso tomar muito para fazer efeito. O que funciona para um corpo de 20 pode ser tóxico para um de 70. Depois dos 60, menos é mais. Consistência vence quantidade. 5 ameixas secas todo dia por um ano fazem mais efeito que 50 ameixas um dia só. Ninguém te explicou do jeito certo. Mas agora você sabe. A verdade é simples. Seu corpo ainda quer te ajudar. Ainda quer ser forte. Ainda quer te carregar por aí com segurança. Ele só está esperando você dar o que ele precisa e parar de dar o que ele não aguenta mais. Sabe o que acontece quando você para de lutar contra seu corpo e começa a trabalhar com ele? A primeira coisa que muda é o medo. Aquele medo constante de cair, de quebrar, de virar um peso para a família. Ele diminui. Não some da noite para o dia, mas diminui. Porque você sente que está fazendo alguma coisa. Que não está de mãos atadas esperando o pior acontecer. A segunda coisa é a energia. A ameixa seca tem ferro, tem magnésio, tem vitaminas do complexo B. Depois de algumas semanas comendo regularmente, você percebe que não está mais tão cansado no meio da tarde, que consegue subir escadas sem perder o fôlego, que suas mãos estão mais firmes para abrir vidros, segurar panelas. A terceira coisa é o sono. Magnésio relaxa os músculos. Quando seus músculos relaxam, seu sono melhora. E quando você dorme melhor, produz mais hormônio do crescimento, que ajuda a renovar os ossos. A quarta coisa é a digestão. A ameixa seca é famosa por isso, né? Mas não é só laxante. Ela alimenta as bactérias boas do seu intestino. E intestino saudável absorve melhor os nutrientes. A quinta coisa é a confiança. Você volta a confiar no seu corpo, a sair de casa sem medo, a fazer planos para o futuro, a acreditar que pode envelhecer com dignidade, com força, com autonomia. Seu corpo ainda quer te ajudar. Ele só está esperando você voltar a ouvir. E quando você ouve, quando você dá o que ele precisa, ele responde. Não é milagre, é parceria. Uma parceria que deveria ter começado há muito tempo, mas que ainda dá tempo de construir. Porque depois dos 60, o que te protege pode também te machucar. Depende da hora, depende da dose, mas também pode curar, pode fortalecer, pode devolver a vida que você achava que tinha perdido. Só depende das suas escolhas. A partir de agora, vou terminar com uma verdade que aprendi depois de décadas cuidando de gente. A saúde não some de uma vez. Ela pede socorro, em silêncio, por anos.
por décadas. Seu corpo tentou te avisar. Dor aqui, fraqueza ali, cansaço que não passa. Você ignorou porque aprendeu que isso era normal da idade. Mas não é normal. Só virou comum. E a diferença entre normal e comum pode ser uma ameixa seca por dia. Pode ser a escolha de voltar a escutar, de voltar a cuidar, de voltar a acreditar. Seus ossos estão aí, dentro de você, te sustentando há décadas. Talvez seja a hora de retribuir o favor. Talvez seja a hora de dar para eles o que sempre precisaram: atenção, carinho e comida de verdade. Me conta nos comentários qual parte do seu corpo está tentando te dizer algo que você ainda não ouviu. E se você já comeu ameixa seca, conta pra gente como foi, porque sua experiência pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje. Até a próxima. E cuida-se com carinho.